Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do como que se executa um projeto de decoração. A decoração está toda pronta, então a gente tem aqui a entrada com esse arco de primavera desidratada, que foi feito para receber os convidados. Logo que os convidados entram, a gente tem o pergolado, né, todo decorado, nos 4 pontos com as flores fechando, a mesa dourada com os 4 arranjos e os 3 lustres. E essa é uma decoração clássica, bem romântica, que foi um pedido da noiva. Então, como que nós desenhamos esse projeto? Focamos aí no dourado, que é o clássico, com o rosinha, que é a cor do romântico. E como é uma decoração nesse perfil, o trabalho foi feito todo em cima da simetria, que é colocar os lados do salão iguais. Então a gente já começa pela entrada com as 2 árvores, que são uma de cada lado. Entra a mesa de bolo, que são 2 mesas iguais em cada lado. E isso vai se repetindo ao longo do salão. Quando a gente tem 2 mesas especiais do lado da mesa de bolo e as 2 mesas com o mesmo arranjo, o mesmo layout, que são sofás e as mesas âmbar e as cadeiras âmbar, e de cada lado do salão a gente vê a simetria. Então, a primeira fileira de mesa de convidado foi toda com castiçal. A segunda fileira de mesa de convidado foi com os arranjos, que tinha a peça que tem a peça de vidro, embaixo a base de flor e em cima foi colocado um buquê dentro do vidro. E nos fundos de cada lado um lounge. Para que não ficasse muito igual, porque a simetria é trabalhar os 2 lados idênticos, a gente propôs algumas mudanças no mobiliário. Então, algumas mesas. Mesa de convidado foi a Dior dourada. Essas mesas especiais, a gente misturou o sofá com as cadeiras âmbar. Os lounges do fundo, um lounge de um lado foi feito com sofá e poltrona, o outro lado com mesa redonda e cadeira âmbar. E a mesa da família foi feita uma união de 3 mesas de vidro com uma jardineira. Então, apesar de estar simétrico o salão, a gente tem esse movimento na mistura de mobiliários, que faz com que fique mais atrativo, mais agradável aos olhos de quem entra no salão. Então essa é a proposta da decoração, uma decoração bem bonita, bem clássica, bem rica e que com certeza vai agradar todo mundo. Então a gente chega no lugar, a primeira coisa que a gente vai olhar é se o lugar está prontinho para a gente entrar com a nossa equipe. Estando prontinho, a gente começa com o mobiliário, a parte de estrutura e iluminação. Então, sempre é interessante fazer um layout, um mapa para a gente apresentar para a empresa de mobiliário para colocar os móveis. E aí vão se colocando os móveis no local igual está na nossa planta. O pessoal da estrutura vai subindo já as estruturas. Vão ter aqui um gazebo, onde vamos colocar um lustre, mesa de bolo, então já vão subir as estruturas. Junto com isso, começa a se colocar os pontos de iluminação cênica. Importante sempre pensar que a iluminação ela tem que rodear todo o salão. Aqui vocês vão ver que já tem alguns pontos que estão nas paredes em volta do salão, levantando a luz para dar um efeito bacana, e alguns pontos que são específicos em coisas que a gente quer realçar na decoração. Os arranjos da mesa de bolo, os arranjos da mesa de família. Então a gente começa a distribuir a iluminação. Os tons da iluminação podem variar de acordo com a proposta da decoração. Eu gosto muito da iluminação mais clara ou iluminação âmbar, que elas são neutras e valorizam as cores da própria decoração que você sugeriu aí, as cores das flores, do mobiliário. E junto com isso começa a se montar os arranjos. Sempre a gente faz, como eu ensino no curso, as receitinhas, quantidade de flor por arranjo, a peça que vai ser usada, e aí a gente passa para a nossa equipe de florista e eles vão montando de acordo com aquilo que foi planejado.
tá? Não esqueçam de conferir as flores assim que elas chegam, para ver se está tudo certinho, se não está faltando, se elas estão bacanas. E aí vai se construindo isso ao longo do dia até fechar o nosso projeto. Hoje eu vou dar mais algumas dicas aí. Pessoal, eu vou mostrar para vocês o layout que a gente leva para os nossos eventos, que ele é feito em AutoCAD, é esse desenho aqui. É importante que vocês montem o desenho, enviem para a empresa de mobiliário, para que eles tenham ciência do que é o projeto, e no dia que vocês tragam para facilitar a montagem. Então ele vai desenhado aí onde que é cada um dos itens, mesa de bolo, as mesas especiais que a gente está trabalhando hoje com sofá, as mesas de convidados, os lounges, então vai tudo desenhadinho. No dia a gente acompanha essa montagem e é importante verificar se o que foi desenhado e está sendo executado também vai ser funcional. Então, normalmente a gente acaba fazendo algumas alterações no desenho na hora de dispor o mobiliário para que ele fique mais funcional, para que os convidados fiquem mais confortáveis durante a festa. Então aqui, por exemplo, algumas mesas de convidados a gente realocou para facilitar a circulação do garçom, os garçons servirem melhor a festa. Então é importante pensar, além da estética, na funcionalidade do evento. Tá? A decoração precisa de pensar em todos esses aspectos. Então, mais uma dica. A gente sabe que decoração não é um serviço barato e muitas vezes as pessoas até questionam o preço da decoração. E um argumento bacana de vocês mostrarem é o tamanho da equipe que trabalha num dia de montagem de evento. Hoje a gente está montando aqui, tem mais ou menos nesse momento uns 20 a 25 funcionários montando nossa decoração, contando montagem de mobiliário, de estrutura, iluminação, a equipe de florista, só a equipe de florista são 7 pessoas trabalhando. Então é um trabalho grande, é uma arte e que merece de fato ser bem remunerado. Gente, hoje eu vou dar uma dica sobre árvore francesa. Como que a gente monta a árvore francesa. Vocês estão vendo aqui, são 2 estruturas para que ela fique aberta, né? Então é importante ter essa estrutura, uma estrutura de ferro com troncos de madeira. E aí vão abrindo na estrutura os troncos e nos troncos encaixando as flores secas, que são a primavera desidratada. Tem diversas cores dessas flores. Ela é possível a gente reaproveitar em cada evento. Perde um pouco porque elas soltam, mas aí pode colar no próprio tronquinho dela. E aí vamos abrindo, à medida que com os galhos a gente vai abrindo a árvore para que ela fique do tamanho e no formato que a gente quer. Mas não esqueça, é importante ter uma estrutura para a gente conseguir montar essa árvore e os galhos. Olha, a árvore já começou a fechar, nós já fechamos a parte de cima para fazer o arco. Fechamos ela toda com as primaveras desidratadas. E esses troncos aqui, esses galhos da árvore, a gente amarra na estrutura de ferro usando um arame cozido. Tá? Ele é vendido assim no rolo, nas próprias empresas que vendem as flores. E as flores, elas são colocadas nos galhos usando esse araminho verdinho aqui, né? Que é um amarradinho mesmo verde para sumir aqui no meio da árvore. A árvore francesa já está praticamente pronta e agora a gente está fazendo os acabamentos. Então aqui embaixo na base, para tampar aquela estrutura de ferro, a gente colocou a primavera desidratada, as florzinhas que estão mais soltinhas, tampando. E para dar o acabamento, a cheflera, ela está no floral, segurando só para essas flores não saírem e acabar as pessoas pisando e escorregando. Então fechando aqui a base com a folhagem de cheflera. Pessoal, a parte de flores da decoração, a gente começa recebendo as flores, elas vêm direto aí do distribuidor, vem no coxo, e aí vocês podem negociar lá na distribuidora para vocês ficarem com o coxo, que ele tem um pouquinho de água que vai dar segurança para a flor aguentar aí durante a montagem dos arranjos. Aí a gente confere a quantidade, confere se a flor está bacana, está tudo prontinho e em seguida distribui aí as tarefas para os floristas. Como eu falo para vocês, eu monto sempre a receitinha, que é
qual que é o arranjo, a peça que vai ser usada e a quantidade de flor e o floral para cada uma das peças e dos arranjos. E aí a gente repassa para o florista. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês como que vai a receitinha, é essa daqui. Então vem o arranjo para a mesa de bem casado, qual que é a peça, qual que é o floral e a quantidade certinha de flor que a gente vai usar em cada arranjo. Isso aqui a gente já tem que fazer mesmo na hora de fazer o pedido de flor. Então, na hora que faz, a gente já pensa a quantidade para cada arranjo, para dar um montante e no dia entrega isso para o florista e eles começam a montagem. A equipe já está aí montando os arranjos do evento de hoje. Na decoração de hoje, a gente vai trabalhar com 3 tipos de arranjo para a mesa de convidados. São 2 em peças de vidro e um que é um castiçal. Esse com a peça de vidro, a peça está aqui embaixo, a gente montou o arranjo por cima da peça e é bom que vocês confiram aí a qualidade do arranjo, como que valoriza quando o arranjo é bem feito, quando ele é um arranjo volumoso, né? A gente tem 2 tipos de folhagem aqui, o alecrim, a cássia mimosa, a base, que é uma folhagem de murta, e aí vem com as flores, que a gente tem a rosa vânia, rosa branca, astromélia e a rosa spray, que é a mini rosa, no tom que a gente chama o tom Barbie. Então é um degradê de rosa bem clarinho com o branco e um arranjo bem volumoso para encher bem a mesa. Nós fizemos então 3 tipos de arranjos para a mesa de convidados, para dar um movimento, para dar uma beleza na decoração. Esse aqui é o arranjo alto. O arranjo alto ele foi feito no candelabro, porque é uma decoração romântica, a noiva queria uma coisa mais romântica, mais delicada, então nós tivemos uma opção com velas. E o candelabro, ele permite que a gente faça as flores na base, e aí ele tem aqui a haste bem fina, que não atrapalha as pessoas de conversar na mesa, e aqui em cima abre a parte com as velas. Então ele fica um arranjo alto, que é legal na decoração para dar um movimento de alto e baixo, e com a parte de flor na base. Outra opção, né, o que a gente usou, foi o arranjo baixo com as flores em cima do vidro. Então a gente tem a base de vidro e as flores em cima do vidro, um arranjo mais aberto para poder não atrapalhar as pessoas a conversar, né, na mesa, e bem cheio. E a outra opção com o vidro foi o arranjo com a flor na base e em cima a peça de vidro. E nessa peça de vidro a gente vai colocar também algumas flores dentro do vidro com água para poder dar uma riqueza maior aí na decoração. Então são 3 tipos de arranjos intercalando entre alto e baixo, com arranjos de flor na base e flor no topo. Lembrando que é uma decoração um estilo mais romântico, mais delicado, por isso a gente está trabalhando aí com peças de vidro, cores mais claras, o rosa, o branco, que é para ficar uma decoração bem delicada. Para a mesa da família, nós trabalhamos com uma jardineira extensiva a mesa inteira, então começando de uma ponta até a outra, e a mesa também posta com suplá, taça e guardanapo. E aí o suplá é um suplá mais trabalhado, né, diferente do suplá das mesas dos convidados, colocando aí o guardanapo e a taça. A jardineira é importante observar que ela tem que estar toda na mesma altura. Aqui foram 5 barras de 60 centímetros, que foram montadas em cima do pratinho, o prato aquele compridinho, e aí a gente foi ajuntando todas as barras, tá aqui o pratinho montado, e a gente ajuntou todas fazendo a extensão da mesa inteira, e observem que ela tá toda na mesma altura. Algumas folhagens, elas se destacam e ficam mais soltas, mas ainda assim, ó, ela tem toda a mesma linha preenchida com flores e folhagem. Pessoal, agora eu estou conferindo aqui as taças, né? O casamento hoje tem taças decorativas, essa é a taça âmbar, e é importante vocês conferirem se elas estão limpinhas, lavadinhas, e
sempre tragam na bolsinha da decoração um paninho, um álcool, porque a gente sempre confere, ó, elas vieram um pouquinho molhadas, aí eu tô secando para elas ficarem bem limpinhas, certinhas, prontinhas pra gente pôr na mesa, tá? Esse cuidado é muito importante, tudo interfere no trabalho da decoração. Gente, na hora da montagem das mesas, a gente vai colocar o suplá. Aqui é uma mesa de 1,40, então ela comporta 10 cadeiras. Só que a gente vai colocar 8 suplás na mesa, que é o que comporta sem sobrecarregar demais. Então colocamos o arranjo no centro, os suplás, e aí é sempre importante, na hora de fazer a solicitação do suplá, pedir uma quantidade a mais, porque podem vir peças que estão ruins, como essa daqui. Então, se a gente vem com a quantidade certa, a gente acaba tendo que colocar na mesa para não faltar. Então, eu peço um pouquinho a mais, porque aí eu consigo colocar a quantidade com bons suplás na mesa. Então, depois que a gente coloca o suplá, a gente coloca a taça decorativa, sempre do lado direito, um pouquinho acima do prato. Então, como tá aqui. E aí eu venho com os guardanapos. Eu já trago os guardanapos montados com o anel, porque aí me adianta aqui na hora de colocar na mesa. Então eu coloco o guardanapo, ajeito ele, coloco ele no centro do prato, abro ele um pouquinho para ele ocupar o centro do prato. Como que a gente faz a montagem do guardanapo com o anel? Então eu pego o guardanapo, pego o centro do guardanapo, subo, seguro aqui e aqui eu venho com o anel para poder fixar. E aí, sempre a beiradinha com onde está a junção cola do anel para trás, coloco ele na mesa abertinho. E como eu já trago ele montado para o evento, fica mais fácil. Tá? E aí agora a gente vai e faz a montagem da mesa. Então, pessoal, olha, já evoluímos bastante aqui na montagem do evento. Algumas mesas já estão nos lugares com as toalhas, né? As toalhas são as toalhas um tom mais palha para ficar mais leve, combinando com o assento da cadeira. A toalha é adamascada com um desenho bem bonito, isso valoriza porque a decoração com toalha ela tende muitas vezes a ser mais simples do que mesa toda de vidro, então colocando uma toalha bacana valoriza. E aí alguns arranjos já estão nas mesas, a gente está começando a montar já. A mesa de bolo vai ser montada ali, tá faltando mais uma outra mesa, que é uma mesa grande, vão ficar ali 4,5 metros de mesa, os tapetes já estão posicionados. Para misturar com a mesa de toalha, a gente tem mesas quadradas de vidro e fizemos uma proposta bacana de serem aquelas mesas diferenciadas, que podem ser para padrinhos, convidados especiais, com o sofá e a cadeira diferente da cadeira das mesas de convidados. Então vai ficar bem bacana. Já estamos agora na parte de colocar os lustres da mesa de bolo, a estrutura para segurar os lustres já está montada, o lustre central que vai ficar em cima da mesa de bolo está sendo posicionado e a gente vai entrar com mais um lustre igualzinho à direita e outro à esquerda. E aí vamos fazer o acabamento agora da estrutura para a casinha de doces. Gente, para montar o gazebo, né, onde que vai ser colocado os lustres e ficar em cima da mesa de bolo, a gente usou uma estrutura de ferro, tá vendo? Ela é toda feita de ferro, nas 4 laterais e o teto, e uma madeira, que é onde a gente vai afixar os tecidos, para ela ficar revestida. Então ela vem toda sendo revestida, a parte de lá já está com o tecido, né? Então o tecido foi revestindo toda a lateral, e aí vem um voal para dar a leveza aí da estrutura, né? Tanto nas laterais quanto no teto. A estrutura aqui, ó, do gazebo que a gente está montando por cima, dá para vocês olharem que, como eu falei, tudo de ferro, o teto também todo com o contorno de ferro. As laterais já foram revestidas com Oxford e agora está sendo preso o voal, que é o que vai dar o acabamento nas laterais, para ficar tipo aquela cortina. Então já está prendendo aqui o acabamento da lateral. A base, primeiro de contorno com o Oxford, está sendo feito um dos pés.
E aí, por fim, a gente vem com o voal para contornar e ficar tipo uma cortina. E essas madeiras que estão aqui em cima no teto é o que dão a sustentação para os lustres. São 3 toras de madeira, onde em cada uma delas vai vir um lustre. A central já está com a cordinha lá, com o lustre que está sendo pendurado. Mostrar para vocês a visão geral aqui, ó, de como está ficando o salão, né? A parte do gazebo já com o lustre, as mesas, algumas já com suplá, mostrando essa combinação aí do tom mais claro, palha, combinando com a toalha com o assento, o dourado das cadeiras, um dourado mais escuro nos suplás, a taça âmbar e as flores no tom rosa. Daqui a pouco vão vir as flores da mesa de bolo, a mesa de buffet, e vocês vão ver que elas já são um tom mais escuro de rosa. A gente fez um tom puxando mais um vinho, com um rosa mais forte, para dar um contraste com o restante da decoração, que é rosa claro. A mesa de buffet, assim como a mesa de bolo, mesa de café e bem casado, nós optamos por fazer arranjos que tivessem um tom um pouco mais escuro. Ainda na paleta do rosa, que é a chave da nossa decoração, mas aí a gente colocou 2 tons de lírio com um pouco mais de cor, um rosa mais fechado na rosa spray, além dos tons rosas mais claros que a gente estava trabalhando. Então esses arranjos eles vão ter um pouco mais de cor para contrastar com a decoração da mesa. Observem que na mesa de buffet a gente coloca os arranjos mais na extremidade para que o buffet consiga colocar aqui os pratos, né, o que vai ser servido. E muito cuidado com a toalha na mesa de buffet. A gente tem sempre que virar a beiradinha dela para dentro, porque se eu coloco ela para fora, tem um risco das pessoas pisarem e aí ir puxando a mesa, e a toalha da mesa, e com isso cair as coisas que estão na mesa. Então a gente tem sempre que virar ela assim para dentro para evitar qualquer acidente. Esse é um buquê do modelo cascata, modelo bem cascata desconstruído, bem grande, bem exótico, onde a gente trabalhou com diferentes folhagens e flores na tonalidade do rosa, com o degradê, puxando um pouquinho para o vinho. Então a gente tem de folhagem, a base dele é o eucaflor, junto com semente de eucalipto, murta, e aí as flores entraram a perpétua no tom vermelho, o amaranthus vinho, o lisianthus no tom de rosa e tem um pouquinho de mini rosa também, a rosa spray rosinha. Então é um buquê bem grande, bem exótico e fechando o dedo de anjo vinho. Bem bonito, né? Nosso pergolado aqui já está montado, todo revestido em tecido, e para dar o acabamento, nos quatro pilastras dele, nós colocamos um arco com folhagem e as flores no mesmo tom da decoração. Só para dar um acabamento, ficar mais bonito, já que é o ponto de entrada aí da decoração. Mesa de bolo já está pronta, são 4 arranjos. Nós colocamos 2 arranjos mais altos e 2 um pouquinho mais baixos para dar um desnível e dar um movimento na mesa. E aqui eu quero chamar a atenção para os arranjos espelhados, que é o que eu falo que é importante sempre. Arranjo espelhado é quando a gente faz um arranjo exatamente igual ao outro, o mesmo formato. Então, a gente coloca a mesma estrutura e se colocar um de frente para o outro, eles são como se tivesse um sendo reflexo do outro. Então, a gente fez espelhado os 2 maiores e espelhado os 2 que são um pouquinho mais baixos. Isso é muito bacana, é muito importante para a mesa ficar bonita. Aqui são as mesas de café e a mesa de bem casados, também no mesmo tom mais escuro como as outras mesas maiores de bolo e buffet. A peça, a gente colocou uma peça diferenciada, já que a mesa também é uma mesa diferente, é uma mesa dourada. Então as peças aqui foram umas peças cristal gold, que dá uma valorizada, e as mesas foram alinhadas para que uma fique com o café e a outra o bem casado.
E aí os arranjos também, como estão próximos, espelhados, mesmo tamanho, mesmo formato, para ficar um ambiente bem simétrico. A iluminação cênica já está ligada, nós colocamos aqui os pontos no âmbar, que é um pouco do dourado, que combina bem com o ambiente e é uma cor que dá para ser usada em qualquer decoração, né? O âmbar e um pouquinho branco, um pouquinho, né, mais claro, eles atendem bem porque eles realçam a decoração e não briga com a cor das flores. A cênica, ela é fundamental na decoração porque ela valoriza o ambiente e torna o ambiente agradável, aí mais aquela sensação de um ambiente confortável. Então, é importante colocar a cênica, a gente calcula a cênica em função do número de mesas e incluindo mesa de bolo, mesa de buffet, para que todos tenham uma atenção de luz especial. A árvore agora está pronta, né? Mais do que 2 árvores, é uma entrada, né? Um arco de entrada bem bonito para receber os convidados. Então, fechou aqui o arco com as flores, ela está toda aberta nos dois lados. Na parte de baixo, já toda fechada com a cheflera, a folhagem e, claro, pontos de iluminação cênica para valorizar o trabalho. E aqui, olha, percebam que, diferente da iluminação dentro do salão, nós colocamos o branco para poder realçar a cor natural aqui da primavera desidratada. Na hora que está tudo pronto, mobiliário no lugar, complementos, flores, a gente vem primeiro checando se está tudo limpo, varrendo em volta das mesas para não deixar nada, conferindo se não ficou pedaço de papel, de durex, pente fino geral para não ficar nada. Depois a gente coloca um pouquinho de essência. A decoração sensorial hoje é muito bacana porque a gente tem que trabalhar com todos os sentidos, né? Tato, olfato, paladar. E aí no olfato nós desenvolvemos uma essência exclusiva para a empresa que tem um tom de um cheiro de flor e aí a gente coloca agora nos ambientes, em todo o ambiente para poder ficar com o cheirinho. Como que a gente coloca isso? Coloca onde tem tecido, vai espirrando e onde tem flor não pode jogar na flor. Então a gente abre um espacinho, joga lá perto de onde é o floral, para pegar o cheiro, porque se jogar na flor ela queima. A gente não coloca a essência na mesa de buffet, porque não pode competir com o cheiro da comida que está no buffet. E aí a gente fecha a nossa decoração.